meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes. Eu venho através desse vídeo mandar um abraço a todos os plenistas e para você que está nos assistindo a primeira vez, quero fazer um convite para você vir fazer parte da nossa família. Se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários, ative o sininho e deixe o seu like. Queridos, a mensagem a qual Deus colocou ao meu coração para compartilhar com vocês nesse vídeo se encontra em Gênesis, capítulo de número 28, a partir do verso 11, onde diz assim: E ele chegou num certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra quem está deitado, darei a ti e à tua semente. Glória a Deus. Queridos, a história de Jacó é uma história muito conhecida e existem dentro dela muitos ensinamentos, principalmente para nós que almejamos, construir um legado, construir uma história bacana, seja dentro de uma igreja, seja como um empreendedor, ou seja dentro da nossa família. O fato é que existe um jargão, principalmente no meio entre nós, pastores e pregadores. Na verdade, é um termo que já se transformou em um jargão, onde muitos pastores e pregadores têm o costume de dizer que Deus, ele não escolhe os capacitados, e isso é uma grande verdade. Mas assim como esta expressão, esse jargão é uma verdade, uma outra verdade é também que a todos a qual Deus escolhe, certamente primeiro ele vai capacitar. E a história de Jacó, ela demonstra muito isso, pois nós vamos ver que ao longo dos dias, em meio ao processo em que ele é submetido a passar, Deus não somente permite ele passar processos de dificuldades, como em meio a tudo isso Deus está moldando, forjando o caráter de Jacó e transformando ele numa nova pessoa, até que ele vai se transformar mais para frente em Israel. E a história de Jacó, ela hoje eu tenho certeza que ela vai falar com você. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando Deus faz uma promessa, nós não precisamos colocar as nossas mãos para que essa tal promessa venha acontecer. Então somente devemos confiar no Senhor, porque desde o ventre da sua mãe, ali estava Jacó e Esaú, e por algumas situações ocorrerem ao ponto de intrigar a sua mãe Rebeca, ela então decide questionar a Deus o porquê que ela está sentindo tudo aquilo dentro do seu ventre. E ali Deus então traz a revelação para a mãe dizendo que no ventre dela havia duas nações. E Deus deixou bem claro que o maior, ou mais velho, serviria ao menor, o mais novo. E quando eles se cresceram, Esaú se tornou, além de ser o mais velho, Esaú se tornou alguém mais bem visto, principalmente aos olhos do pai, pois ele alcançou ali o gosto pela caça, pelas atividades mais de homens, assim como seu pai, enquanto Jacó ele gostava mais de ficar dentro de casa, cuidando dos afazeres da casa, sendo assim mais querido pela sua mãe. E um certo dia, então, a Bíblia fala que Isaque, ele decide então entregar a primogenitura a Esaú, fazendo com que ele saísse à caça e trouxesse ali um guisado para que ele pudesse se alimentar, e ali ele então dar a sua primogenitura. E em meio a isso então, Jacó, juntamente com o auxílio da sua mãe, eles decidem intervir e agir. Ela temendo que algo acontecesse que prejudicasse Jacó, ela então dá a seguinte direção para o seu filho, dizendo para que ele fosse até o rebanho e pegasse ali alguns cabritos de boa qualidade,
para que então ela pudesse fazer o guisado para o seu marido provar. Ela usaria daquele pelo daquele animal sobre a pele de Jacó para ele pudesse se passar por Esaú, pois Isaac já era velho de idade e já não enxergava muito bem. E assim foi feito ao ponto de Isaac equivocadamente ter dado a bênção da primogenitura a Jacó e não a Esaú. Só que nós vamos entender que essa atitude ela desencadeou uma série de problemas, principalmente na vida de Jacó. E é isso que você precisa entender nessa noite. É essa mensagem que Deus ele está me usando para falar com você. Você aí que está me assistindo através do celular, você que está me assistindo através do aparelho de televisão da sua casa, aprenda uma coisa. Toda vez que você colocar as mãos e fazer aquilo que você acha melhor, você certamente vai desencadear uma série de problemas na sua vida. Se Deus ele já prometeu fazer, então somente confie e faça somente aquilo que Deus pedir. Faça somente aquilo que Deus mandar. Porque muito provavelmente se você agir por conta própria, você vai ter que passar por alguns processos dolorosos que talvez outra hora não seria necessário passar. E assim foi na vida de Jacó. Ao ponto de seu irmão, ele ficou tão furioso com ele que então buscou querer até mesmo matá-lo. E diante dessa situação criada dentro da casa, seu pai Isaac, juntamente com a sua mãe Rebeca, eles acham melhor mandar Jacó para a casa de seu tio Labão, nas terras de Padã-Arã, temendo que Esaú fizesse algo de pior com a vida do seu filho Jacó. E aqui, Jacó começa a vivenciar uma série de situações, tudo por causa da atitude isolada que ele e a sua mãe tomou. A primeira coisa que ele vai ter que passar, ele vai ter que sair da casa do seu pai e da sua mãe, roupa do corpo, chinelo do pé, em direção a uma terra estranha, sem ter nada, sem saber de nada, uma mão na frente e outra atrás e sem ter certeza de um futuro. E ele está passando por isso tão somente porque ele fez aquilo que o Senhor não tinha pedido. E agora no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que parando em um certo lugar, talvez ali a noite estava chegando, o sol se pondo, ele decide parar para descansar. E quando ele para descansar, ele pega algumas pedras e faz como travesseiro, e a Bíblia vai dizer que ali naquele lugar ele sonhou. E o seu sonho foi uma escada que ela vinha desde a terra e o seu topo alcançava no céu. Anjos subiam e desciam por ela, e lá em cima no topo da escada havia Deus, e Deus dizia para ele que ele era o Deus de Abraão, ele era o Deus de Isaac, e que ele daria aquelas terras para Jacó e para toda a sua parentela, sua descendência. Isso aqui eu acho algo extraordinário, sabe por quê? Porque eu entendo que Jacó está talvez vivendo um dos piores dias da sua vida. Jacó está vivenciando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele não somente está sendo ameaçado de morte pelo seu irmão, ele não somente foi colocado para fora de dentro da sua própria casa, a pedido do seu pai e da sua mãe, até mesmo para poupar a sua vida, como ele está indo a destino a uma terra, a qual ele não tem certeza nenhuma, indo à casa de um tio que ele outrora não conhecia, ele está ali no zero. E nós vemos que no momento mais difícil da vida dele, talvez ele sem saber o que fazer, ele só tinha aquele destino. A Bíblia fala então que Deus decide se apresentar para ele através de um sonho, que Deus se revela para ele através desse sonho. Eu tenho certeza que Deus está falando com você aí que está me assistindo do outro lado dessa tela. Eu sei que os seus dias estão difíceis. Eu sei que você talvez está vivendo o pior momento da tua vida. Eu sei que talvez a porta fechou, o diagnóstico do médico chegou, o seu casamento não vai bem, a sua relação com seus filhos não está legal, o seu ministério já não é mais o mesmo. Você talvez está vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento da tua vida. E quem sabe você tem se perguntado, o que será de mim, o que eu vou fazer? Eu vim te dizer algo da parte de Deus. Assim como Deus se revelou para Jacó no momento mais difícil da vida dele, e não é somente se revelar, mas fazendo uma promessa que certamente ele seria vencedor, esse mesmo Deus, a partir de agora, ele vai se revelar na sua vida também.
E não é uma questão somente de Deus se revelar, porque quando Deus se revelar, Ele está te dando a certeza que você não está sozinho. E mais do que te dar a certeza que você não está sozinho, o Senhor revelando-se para você, Ele está dizendo que certamente você será vitorioso nesta situação. Eu sei que tudo que você está passando, o início é de mal ou pior, mas a palavra de Deus, ela diz que o final das coisas são muito melhor do que o princípio delas. Em outras palavras, a sua vida não está baseada no hoje. A sua vida ainda está baseada na promessa que Deus fez para a tua vida. E assim como Deus se revelou nos piores momentos para Jacó, trazendo a ele a certeza que ele seria vencedor, tomaria posse daquela terra, esse mesmo Deus, ele se revela para você nesse dia de hoje, e ele garante que a vitória é sua no nome do Senhor Jesus. Então levanta a cabeça, meu filho. Então sacode a poeira. Então pode ter certeza que você é mais do que vencedor. A tua vida está baseada na promessa que um dia Deus fez para você. Porque o mesmo Deus que se revelou para Jacó através de um sonho, enquanto ele estava deitado numa terra estranha, fazendo como travesseiro pedras que ele encontrou naquele lugar, esse Deus, em meio à sua crise, o seu deserto, está se revelando para ti também no dia de hoje. Então se prepare para ter uma nova direção, se prepare para tomar posse da tua vitória, se prepare para viver o sobrenatural de Deus a partir de agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando contigo, então recebam esta palavra no nome do Senhor Jesus, amém, glórias a Deus. Queridos, eu tenho certeza que Deus, ele falou contigo. E da mesma forma que era necessário Deus falar com a sua vida, eu sei que você conhece alguém que precisava ouvir uma palavra como essa. Então não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Você que chegou até aqui no nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos e deixe seus comentários também. Que Deus abençoe a todos e nunca se esqueça, vem correndo, vem para pleno. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.